olhar sobre a obscuridade na literatura. O gótico no Brasil. Durante o Renascimento ocorre um resgate da cultura medieval, conhecida como gótica ou arte das trevas. No século XVIII, todas as obras passam a ser influenciadas por uma atmosfera de medo e horror. Esses autores refletiam sobre situações inaceitáveis socialmente, através dos seus contos e narrativas sobrenaturais. Horace Walpole iniciou o movimento com a obra O Castelo de Otranto, em 1764. No livro, encontramos desde castelos medievais, heróis, donzelas em perigo, até vilões sem escrúpulos. Porém, nem só de fantasmas vive uma história gótica. Autores que nunca imaginaríamos representaram bem essa arte. Nomes como Augusto dos Anjos e Álvares de Azevedo ficaram conhecidos como góticos. Mas nós não queremos o óbvio, e sim o que nunca foi cogitado. Queremos que a sua mente vire ao avesso, de uma maneira que nunca mais volte ao normal. Por isso, apaguem as luzes. Coloquem os fones de ouvidos. Vocês estão prestes a desconstruir tudo o que ouviram até hoje. Porque o terror estava aí. Só você que não percebeu. E se disséssemos para vocês que o Guarani de José de Alencar, conhecido por todos como parte fundamental do nosso período romântico, foi um pontapé inicial para o gótico no Brasil? Ou ainda, em Escravizaura, onde a temática gótica do século XVIII, sobre a aristocracia medieval em perseguição a uma escrava branca e donzela, é transportada para uma senzala no Rio de Janeiro. E ainda, em Monteiro Lobato, criador de figuras marcantes como Narizinho, Pedrinho, Emília, personagens encantadores do Sítio do Pica-Pau Amarelo, também contribuiu para a literatura gótica aqui no Brasil. É isso aí, Monteiro Lobato, escritor infantil, tinha também o seu público adulto e suas histórias voltadas para a literatura do horror. Trazia consigo o canibalismo, a necrofilia, entre outras obscenidades. Vejam a seguir, se você tiver coragem. A obra Escravizaura de Bernardo Guimarães é classificada como romantismo, porém possui ênfase ao gótico. Descreve o amor doentio de Leôncio por Isaura, uma escrava branca, e que traz em si uma maldade quase psicótica. Essa paixão desencadeia no ser humano já corrompido de maldades atitudes inesperadas. Na obra, Leôncio faz de tudo para possuir Isaura, chegando a ponto de violentá-la enquanto ela estava presa. Esta obsessão leva Leôncio à falência. Álvaro, o herói abolicionista, assume as dívidas de Leôncio, alforria Isaura e anuncia com ela o seu casamento. Este ápice faz com que o vilão perca de vez a sua cabeça e cometa suicídio por ter perdido o amor da sua vida. Mas, qual a relação entre a Escravizaura e a literatura gótica? O cenário era uma grande fazenda. O antagonista da obra, Leôncio, possui características monstruosas. Suas ações se configuram como transgressões morais e sexuais. Concluímos então que o enredo retrata a existência humana como algo degradante, característica fundamental do gótico. Afinal, tal ficção não parece interessada em retratar a bondade ou a virtude, mas sim o confronto dos sentimentos positivos com o que há de mais sombrio, maligno e cruel. Mesmo inesperado, é fácil ligar o gótico a Alencar. Uns veem no Guarani uma linda história de amor, nós, características altamente góticas. Peri, um bravo herói indígena sempre disposto a morrer por sua amada Ceci, uma jovem donzela, pálida e indefesa. Uma família fidalga vivendo em um monumental castelo ao estilo medieval. E ainda, Isabel,
com seus longos cabelos negros, que se suicida por amor. Peri, para quem Alencar transfere as qualidades do grande herói de força sobre-humana, representa a identidade nacional, e sua devoção cega por Cesse, que o faz querer envenenar-se, além de os índios antropófagos, trazem claramente qualidades góticas. Heróis, suicídios, venenos, amor que acarreta em morte, canibalismo, arquétipos muito mais assombrosos do que românticos. Além de, é claro, o temível vilão Lauredano e o seu desejo ardente e psicótico por Cesse, típico vilão medieval que almeja a dama indefesa, porém inatingível. Todos claros sinais evidenciando o mal do século. Negrinha, publicado em 1920, segundo os especialistas em Monteiro Lobato, reúne o melhor em sua obra de literatura não infantil. São 22 contos que abordam tragédia, ódio e romantismo. Os personagens destes 22 contos são um retrato da população brasileira das décadas iniciais do século XX. Através deles, Lobato denuncia e desnuda os bastidores de uma sociedade patriarcal que deixa entrever os vestígios de uma persistente mentalidade escravocrata, mesmo décadas após a abolição. No relato de O Bugio Moqueado, o narrador nos fala de sua experiência assustadora, depois de ter visitado um bruto fazendeiro no Mato Grosso. Ele jantou com um homem e viu que uma estranha carne fora servida à esposa do fazendeiro. Ela comeu a contragosto o esquisito prato. Mais tarde, conversando com um amigo negro, descobrira que esse tal fazendeiro teria assassinado um negro de sua fazenda por suspeitar que ele tivesse tido um caso com a sua esposa, o que se supunha pura maledicência. O escritor retorna ao tema da decadência e morte do sertão brasileiro, tratada a partir da história sombria e aterradora de um marido coronel, provavelmente traído, que mata o suposto amante da esposa e a obriga a comer sua carne, caracterizando o canibalismo. Urupês, publicado em 1918, é uma coletânea de contos e crônicas. A crônica que dá título ao livro traz uma visão depreciativa do caboclo brasileiro, chamado pelo autor de fazedor de desertos. Nesta obra, o conto destacado será Boca Torta. Esta narrativa vem carregada de elementos macabros e expressionistas. Boca Torta é uma figura hedionda e deficiente com membros extremamente tortos, que o fazem parecer como um animal. Vive isolado no meio do mato. Sua biografia é relatada numa reunião familiar, o que desperta a curiosidade em vê-lo. Uma das meninas, Cristina, fica com medo, mas acaba indo, encorajada pelo noivo, conhecer a aberração. Assolada pelo medo e fragilizada pela mudança de clima que ocorre durante a viagem, fica doente, terminando por morrer. Mais tarde, seu noivo, numa crise de saudades, vai ao cemitério visitar seu túmulo. Percebe algo estranho e corre para pedir ajuda. Quando todos chegam lá, descobrem Boca Torta violando o cadáver da moça em pleno ato de necrofilia. Quando os homens sentiram vergonha dos seus atos pecaminosos, criaram um artifício para mascará-los. O nome dessa máscara de horrores ficou conhecida como literatura gótica.